Olá, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao tópico aditivos com relação aos plastificantes. Então, nessa aula, vou apresentar os plastificantes e alguns requisitos que eles devem apresentar. Então, quais são os critérios a serem considerados para a escolha de um plastificante? Então, primeira coisa, né, propriedades, qual é a cor que ele vai apresentar no polímero, se ele vai alterar, odor, se ele é volátil, solúvel, viscoso, toxicidade, densidade, ponto de ebulição, resistência a micro-organismos, estabilidade térmica e a ultravioleta. Então, todos esses requisitos devem ser considerados na hora da escolha do plastificante. Qual é o tipo de processamento que vai ser utilizado para incorporar esse plastificante ao polímero? Importante porque se ele tiver uma temperatura de ebulição muito baixa, ele pode ser evaporado durante o processamento. A gente vai estar adicionando custo e no fim o plastificante nem vai estar lá para alterar a propriedade da maneira como ele deveria. Depois, né, qual é o desempenho que ele vai gerar no produto, em termos de propriedades físicas, propriedades químicas, elétricas, ópticas, cor, odor, estabilidade, resistência à abrasão, enfim. Se depois de adicionar o plastificante, aquela propriedade que se almeja mexer no polímero, se de fato ela vai estar ocorrendo. Outro fator importante, né, a permanência. Esse plastificante ele vai ocorrer migração. Essa migração vai ser dentro de um limite aceitável, de um limite tolerável, dependendo da aplicação onde esse polímero vai atuar. A volatilidade, resistência química, estabilidade, tudo isso precisa ser levado em consideração. Um outro fator importante é outros efeitos e interação com outros tipos de aditivos presentes. Então, se tiver antichama, se tiver pigmentos, como é que o plastificante vai estar reagindo com os outros aditivos, né? Cargas. E o fator principal, né? Não vou dizer o principal, mas muitas vezes é considerado, é o custo desse plastificante. Tá? Existem algumas classes de plastificantes, né? E os principais delas são listadas aqui. Os fitálicos, trimetilatos, epoxídicos, poliméricos, fosfatos, lineares e hidrocarbonetos. Eu vou apresentar aqui apenas os principais. A principal classe de plastificantes, quando se pensa em plastificantes, se pensa em fitalatos, tá? Que são os mais utilizados. E eles vão apresentar essa estrutura química aqui. São, então, ésteres, né, para apresentar o C-O-O, e vão apresentar aqui esse anel aromático, tá? Eles são muito utilizados, então, um dos mais utilizados justamente porque eles têm uma excelente compatibilidade com polímeros vinílicos, como o PVC, né? Eles vão conferir um bom balanço de propriedades e ele permite uma extensa substituição, né? Então, ele pode ser utilizado com altas concentrações. E ele é muito utilizado justamente porque ele pode, dependendo do grupo que for aqui, o R ou o R', podem ser vários tipos de estruturas químicas. E isso confere diferentes propriedades para o polímero. Então, existe né, a síntese de plastificantes de fitalatos ela é muito grande e, dependendo, ela vai alterando, né, mais propriedades do polímero. Os principais é o dimetilfitalato, DMP, tá? Que vai apresentar uma metila ligada aqui ao oxigênio, e o dietilfitalato, que vai apresentar uma metila, tá? Eles são muito voláteis, não podendo ser utilizados em polímeros que têm temperaturas altas de processamento. Justamente porque, né, esses grupos aqui, o R e o R', são substituídos com uma massa molar pequena, tá? Os principais que são utilizados geralmente, né, o DOP, o principal deles, então, que o tamanho da cadeia aqui já é bem maior, é o di2-etilhexilfitalato, dioctilfitalato, né, um nome desse, o nome IUPAC desse plastificante, e o DIOP, disoctilfitalato, tá? Os principais fitalatos utilizados industrialmente são esses aqui, né, só para mostrar a diferença de estrutura química entre eles, tá? Só frisando, tá? Nos últimos anos se teve uma grande preocupação com relação ao uso dos fitalatos, né?
Então, como um substituto tem o dioctil-adipato, aí ele também é um éster, mas ele vai apresentar uma característica química diferente, né? Uma cadeia aberta. Um óleo de soja epoxidado, né? Onde a gente consegue ver esses anéis epoxídicos aqui. E o diisonil ciclohexano. Aí ele vai apresentar essa estrutura aqui com a diferença de que aqui é um ciclo fechado, mas ele não é um hidrocarbono, não é um aromático, tá? Os epoxídicos são muito utilizados, então, como alternativas aos fenolatos. Eles são provenientes de óleos vegetais epoxidados a partir de soja, linhaça, então produtos, né, de fontes naturais, que apresentam um grau alto de saturação disponível para reação de epoxidação. Então, a epoxidação ela vai justamente ocorrer nessas regiões aqui, aonde tem as duplas ligações, né, ou as insaturações, tá? Aqui mostro só um exemplo de uma reação, né? Então aqui a gente vai ter um ácido graxo, onde a gente vai ter a saturação, vai reagir com um perácido, e lá no final a dupla ligação se liga a um oxigênio, gerando um epóxi, tá? E as concentrações dos anéis, esses anéis epóxicos, varia de 4 a 7% dentro da estrutura do plastificante, tá? Os epoxídicos. No PVC, esses plastificantes são de interesse especial, porque atuam como estabilizantes térmicos e de luz, desativando o HCl liberado, né, durante o processamento. O oxigênio, então, do anel vai reagir com os ácidos. Esses plastificantes têm boa resistência à migração e têm aprovação para uso em contato com alimentos e aplicações médicas, né? Muito importante esse quesito. O óleo de soja epoxidado com até 6% de oxigênio usado no PVC, em até 10% em peso, com baixa tendência à migração e boa resistência à extração por solventes. As propriedades dependem da estrutura química e do peso molecular. A gente vai ter também os plastificantes poliméricos, que os principais tipos também são poliésteres, né? Vou apresentar algo funcional aqui, carbonila e oxigênio. O peso molecular desses compostos variam de 800 a 6.000 e são utilizados em combinação com os fitalatos. Quanto maior o peso molecular, maior a resistência à migração e menor a volatilização, né? Então, por isso esse peso molecular alto aqui, que é importante, tá? Trouxe aqui como exemplo, né, o efeito de adição de um plastificante polimérico ao PP. Então, a alteração, né, de algumas propriedades, adicionando 5 e 10% do plastificante, tá? Do PP puro aqui, 116, o módulo elástico, ele baixa para 69 e depois para 51, ou seja, reduz a rigidez do polipropileno. A resistência ao escoamento, ela acaba reduzindo um pouco também. Resistência ao rasgamento é aumentada, né? Então, conseguir rasgar, ele se alonga mais, ele tá menos resistente, fica mais fácil, então, fica mais difícil de conseguir romper um filme de PP. Aumenta bastante a transparência, porque está atuando na fase amorfa, então está desorganizando as cadeias, né? A interação da luz com o meio vai ser diferente. E aumenta o brilho também, tá? Ou seja, melhora a flexibilidade, transparência e afeta as propriedades mecânicas. Outra alternativa aos filatos são os fosfatos. Eles vão ter efeito de retardante de chama, né? Justamente por presença do átomo de fósforo aqui. Excelente compatibilidade com compostos vinílicos, como PVC de novo, e baixa volatilidade, tá? E aqui tem alguns exemplos, né? Algumas cadeias, algumas estruturas químicas com relação a esses fosfatos que estão sendo bem empregados, então, na substituição dos fitalatos. Como esse aqui que possui cloro, né, na estrutura, esse aqui que vai possuir os anéis aromáticos, e esse aqui que vão apresentar cadeias abertas, né, de alcanos. Tá? Então, eu trouxe só aqui alguns exemplos para ter uma noção de que tipos de plastificantes são empregados. Ok? Até a próxima aula.